Olá, pessoa! Hoje vamos falar sobre a terapia do esquema. Mas antes de começarmos este assunto, se você está aqui é porque é meu paciente, ou é porque se interessa pela terapia do esquema, ou a sua psicóloga indicou este vídeo para complementar a psicoeducação do seu processo terapêutico. Se você é novo no canal, então seja muito, mas muito bem-vindo. Meu nome é Tatiana, sou psicóloga, terapeuta do esquema e trabalho com psicologia clínica há mais de 22 anos. Teremos uma sequência de vídeos bem bacana sobre terapia do esquema neste canal. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo da série. E agora, vamos entrar no nosso tópico de hoje. E qual é? Terapia do esquema. O que é a terapia do esquema? E por que uma psicóloga indicaria esta terapia para você? Para você entender o que é a terapia do esquema, eu preciso que você imagine que quando nós nascemos, nós chegamos em um mundo estranho. Nós chegamos em um mundo estranho que nós nem sabemos quem nós somos. Entenda, pessoa, em um primeiro momento, que nós somos apresentados para esse mundão. E tem muitas coisas acontecendo com a gente e ao nosso redor. Durante a nossa infância, nós vamos tentando entender e explicar como que é o funcionamento desse mundo enorme que nós chegamos. E tentamos entender também nesse processo todo quem nós somos. Lembre que a nossa mente, ela precisa explicar as coisas que acontecem. E quem ajuda muito nesse processo são as pessoas que cuidam da gente. São elas que são as encarregadas em nos apresentar o mundo e nos apresentar a nós mesmos. Esse processo que acontece quando somos crianças, que envolve nossos cuidadores, que envolve esses cuidadores nos apresentar o mundo e a nós mesmos, esse processo ele ajuda que a gente crie um banco de informações. E dentro deste banco de informações, nós teremos vários arquivos. E esses arquivos envolverão as nossas explicações sobre o mundo, as nossas explicações sobre nós mesmos, as nossas crenças. Nesse banco também tem o registro das nossas emoções, de imagens, de memórias e até mesmo de sensações. Por exemplo, você pode lembrar hoje do cheiro da tua sala lá no jardim de infância. Olha que bacana, mas também entenda que este banco de informações ele é muito, mas muito importante para a terapia do esquema. Vou dar um exemplo aqui para ajudar você a entender estes esquemas e este banco de informações. Por exemplo, a criança, ao aprender a escrever, essa criança ela pode ter cuidadores e professores que incentivam ela na escrita. Estes cuidadores, esses professores, eles reforçam essa criança com palavras explícitas, né? A evolução da escrita da criança. Eles, quando ela sente alguma dificuldade nesse processo de escrita, esses cuidadores têm uma reação com essa criança, mostrando que a dificuldade é normal, né? Incentivando que ela tente superar as suas dificuldades, mas esses cuidadores também incentivam e orientam essa criança durante esse processo de escrita. Eles ajudam a criança a regular suas emoções, principalmente as emoções desagradáveis, durante o processo de escrita. O que você acha, pessoa, que essa forma de se conectar com a criança fará por ela? O que você acha que vai acontecer com essa criança?
como você acha que ela irá se perceber no desempenho da escrita? Como que ela vai se enxergar lá naquele movimento de escrever? Como que ela vai se ver nesse momento de escrever? Como você acha que essa criança e o futuro adulto entenderá o estudo? Qual será a concepção dessa criança e depois desse adulto sobre estudo, sobre a visão dela de si enquanto aluno e enquanto pessoa? Se essa for uma prática consistente, muito provavelmente essa criança desenvolverá crenças de competência. Ela terá sentimentos de curiosidade em relação ao conhecimento. Essa criança desenvolverá uma regulação emocional para lidar com as emoções desagradáveis e ela terá uma visão de si e do mundo muito mais sábia. E aqui nós teremos o fortalecimento de esquemas saudáveis ou esquemas adaptativos de competência em relação à escrita. Então, aqui nós formamos um banco de dados desta criança em relação a ela e à competência da sua escrita. Mas, quando coisas dolorosas ou ruins acontecem conosco, lá na infância e na adolescência, automaticamente nós tentaremos entender e explicar isso com os recursos restritos que nós temos lá naquela idade. E é nesse momento que nós começamos a formar os esquemas que não são saudáveis, ou os chamados esquemas desadaptativos iniciais. Nesta fase, nós podemos explicar o que está acontecendo com a gente como algo que é nossa culpa, ou que não somos bons o suficiente, que precisamos ser diferentes para ser aceitos, e podemos criar também muitas outras teorias sobre nós mesmos, sobre o mundo, para tentar entender o porquê essas coisas difíceis ou porquê essas dores estão acontecendo. Por exemplo, uma criança que escuta constantemente que ela é burra, que apanha e que é tratada com negligência e com pouco afeto, ela pode criar um banco de informações, e aqui nós temos já o conceito de esquema desadaptativo, e neste banco de informações, que é o esquema, conterá o quê? Nesse caso, conterá experiências nocivas, crenças de que ela é incapaz. Pode ter aqui neste banco de informações também vergonha, pode ter uma sensação de aperto no peito, vontade de fugir do colégio, vontade de fugir do estudo. E nós podemos colocar também neste banco de informações imagens e memórias de um ou de mais de um cuidador apontando o dedo para ela, apontando no seu rosto, chacoalhando ela, xingando ela e também ela sentindo medo, se sentindo muito rejeitada. Então, todas essas informações estariam neste banco de informações que são os esquemas. Então, pessoal, entenda que aqui essa criança ela está formando a visão que ela tem sobre ela mesma, sobre quem é ela nesse mundo e sobre como ela se percebe. E nesse caso, ela se percebe defectiva, achando que tem algum problema com ela e com a sensação de que ela é insuficiente para ser amada. E nesse exemplo, teríamos algo que conhecemos como esquema de defectividade. Essa criança ou adolescente, ela encontrará no decorrer da vida dela estratégias para lidar com esses esquemas. É como se ela fosse encontrar formas de sobrevivência emocional. Só que essas estratégias, elas podem aparentemente funcionar, mas ela vai funcionar em uma fase da vida. E depois essas estratégias, elas trarão prejuízos para esse adulto. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais disso para você. Esse último exemplo que eu te dei, ele ilustra o que nós chamamos de esquemas desadaptativos remotos. Eles são um dos focos de intervenção da terapia do esquema.
O esquema desadaptativo, né? Porém agora eu vou chamar ele só de esquema a partir daqui do vídeo, né? Esse esquema, ele é um padrão de funcionamento que ele vai iniciar lá na infância e ele vai se repetir durante toda a vida da pessoa. Ele começa com algo que foi feito para nós, por nossa família ou por outras crianças. O bullying no colégio também é um lugar onde é responsável pela formação de muitos esquemas. E não só as outras crianças, até mesmo outros adultos que não sejam parentes podem estar também associados a esta formação de esquemas. Se lá no passado nós fomos abandonados, criticados, superprotegidos, maltratados, rejeitados, né? De alguma forma, esse esquema ele fará parte do nosso funcionamento. Mesmo saindo da casa de onde a gente cresce, nós continuamos nos vendo nessas mesmas situações nas quais nós fomos maltratados, depreciados, desvalorizados ou até mesmo controlados. E isso dificulta muito que a gente alcance os nossos objetivos de vida. Os esquemas, pessoas, eles influenciam como nós pensamos, como nós nos sentimos, influenciam o nosso comportamento e os nossos relacionamentos também com outras pessoas. Eles ativam sentimentos intensos, mas muito intensos, né? Como raiva, tristeza, ansiedade, medo. É aquela emoção que a gente sente, que a gente sabe que ela está mais forte do que o necessário para aquela situação. Então, mesmo quando tudo está indo bem, você pode ter dificuldade para saborear a vida, né? Dificuldade para valorizar as tuas conquistas, para valorizar os teus êxitos. Então, pessoa, a terapia do esquema, ela vai te ajudar a identificar ou a descobrir quais os esquemas que você desenvolveu lá em resposta às suas primeiras experiências emocionais. E já te adianto aqui que nós temos 18 esquemas. Nós já tem uma revisão aí que está colocando 20, mas a princípio eu vou deixar aqui para você 18 esquemas. Tem bastante coisa, né, para a gente entender, mas fique comigo que eu vou te explicar, ok? Vamos lá. Um dos grandes problemas em relação aos esquemas é que, de alguma forma, nós acabamos, sem nos darmos conta, repetindo as dores de infância lá na vida adulta. Isso a gente chama de perpetuação esquemática. Quer um exemplo? Eu vou te dar. A criança que tem um pai alcoolista cresce e acaba casando com alguém que também é dependente de álcool. Você já viu isso acontecer? Sim, isso acontece com muita frequência. E aqui é um caso de perpetuação esquemática. A criança maltratada, ela cresce e casa com uma pessoa que maltrata ou ela mesma pode maltratar. E você pode estar aí se perguntando, mas por que a gente faz isso? Por que nós submetemos, né, nos submetemos ao nosso antigo sofrimento? Por que a gente repete novamente e prolonga ainda mais dores que nós já vivemos na nossa vida? Por que isso acontece? Pessoa, entenda que quase todas as pessoas repetem de alguma forma os padrões negativos da sua infância. E esse é o padrão de funcionamento contra o qual nós, psicólogos, lutamos junto com o paciente ou junto com você em terapia. Então, pessoal, entenda que, de alguma forma, quando adultos, nós criamos condições absurdamente semelhantes àquelas que foram destrutivas nas nossas infâncias. Nós criamos condições para que isso repita. E um esquema são todas as formas e as estratégias que nós utilizamos para recriar esse cenário
e manter o nosso funcionamento. Os esquemas, eles são crenças profundamente enraizadas, pessoal. Nós aprendemos lá nos nossos primeiros anos de vida. E nós aplicamos essas crenças a nós mesmos e ao mundo em muitas situações. Esses esquemas, eles são centrais no nosso conceito. Eles são centrais para nós entendermos quem nós somos. Renunciar às ideias e às crenças de um esquema seria como abandonar a segurança de saber quem nós somos e como é o mundo. Por isso, nós nos apegamos a ele, inclusive quando eles nos prejudicam. Estas crenças e ideias lá remotas do nosso passado nos proporcionam, de uma certa forma, um sentido de previsão, um sentido de segurança, né? E isso é familiar, e isso é cômodo, de certa forma, cômodo, é confortável, digamos assim, mesmo na dor. Então, de certa forma, faz com que a gente se sinta em casa. E este é o motivo pelo qual os psicólogos cognitivos acreditam que os esquemas são tão difíceis de mudar. Afinal, mesmo nos causando sofrimento, isso é conhecido. E a nossa mente, ela prefere o conhecido, pois o conhecido é mais previsível. A terapia do esquema, ela tem como finalidade te auxiliar a aprender como funcionar em um modo saudável e a atender com sabedoria às suas principais necessidades emocionais, principalmente aquelas que acontecem no nosso cotidiano. Falamos dos esquemas e de como eles se formam, né, lá na nossa infância. E falamos também da perpetuação desses esquemas na fase adulta. Agora, precisamos falar sobre os 4 componentes da terapia do esquema. Quais são estes 4 componentes da terapia do esquema? Primeiro componente, necessidades emocionais. Segundo, esquemas iniciais desadaptativos. Terceiro, estilos de enfrentamento desadaptativo. E quarto, modos esquemáticos. Já ouviu esses nomes? Já conversou em terapia sobre isso? Já leu? Se não, não te preocupe. Parece muita coisa, mas eu vou te explicar. Eu vou entrar em cada um desses componentes para te ajudar a entender melhor, ok? Primeiro, as necessidades emocionais. Toda criança tem o mesmo conjunto de necessidades. Estas são as bases para o desenvolvimento saudável de relacionamentos, de identidade e de bem-estar. Essas necessidades, elas são universais e nós nunca deixamos de tê-las. Não importa quantos anos nós tenhamos, nós temos necessidades emocionais. As necessidades que elas não foram nutridas de forma adequada lá na nossa infância, elas formam os esquemas iniciais desadaptativos. Por exemplo, se eu vivo em um ambiente de infância instável e que me rejeita, ou seja, eu não sou nutrida na necessidade de me sentir segura e aceita, eu desenvolvo um esquema, ou melhor, eu posso desenvolver um esquema que eu serei rejeitada, que eu serei abandonada ou que eu não sou digna de amor. A terapia do esquema, ela caracterizou os esquemas em 18 temas que são relacionadas a estas 5 grandes necessidades emocionais. E quais seriam essas necessidades? 1. Ter a sensação de segurança e de estar firmemente ligado aos outros. Não é bom ter segurança, se sentir conectado em alguém ou em outras pessoas? 2. Senso de autoidentidade e autonomia. 3. Liberdade de expressar como você se sente e pedir o que você precisa para os outros. Capacidade de brincar, capacidade de ser espontâneo, limites, né? Limites seguros e adequados à idade. Essas são as 5 necessidades emocionais e que estão fortemente atreladas à formação de esquemas,
E isso acontece quando essas 5 necessidades não são nutridas. Agora vamos lá. Segundo componente principal da terapia do esquema: os esquemas iniciais desadaptativos. Como eu disse antes, a princípio eles estão categorizados em 18 temas diferentes. No e-book, que você pode baixar no link aqui na descrição desse vídeo, tem a descrição de todos. Eu não vou colocar e explicar todos aqui, porque vai ficar muito cansativo, e depois eles vão desmembrar em novos vídeos. Todos os esquemas, todos os 18, ou depois lá, os 22, todos eles têm 6 características em comum. A primeira característica é que os esquemas ele têm temas e padrões que são abrangentes. A segunda característica é que eles são compostos por memórias, por emoções, por cognições e por sensações corporais. 3. Os esquemas eles mediam a forma como nós nos vemos e como nos relacionamos com os outros. 4. Eles são desenvolvidos na infância e na adolescência. 5. Eles são aprofundados e mantidos lá durante toda a nossa vida. E 6. Eles nos causam problemas e ou sofrimento. Agora, a partir destes esquemas, nós criamos as estratégias de enfrentamento. E estas estratégias foram as formas que você, ou uma criança, desenvolveu para tentar se proteger de um ambiente que era hostil ou negligente. E temos aqui agora, o terceiro componente da terapia do esquema, que são estas estratégias. Estas estratégias podem ter te ajudado lá atrás a se proteger, e a enfrentar algumas situações difíceis na tua infância e adolescência. Lá quando você ainda tinha um repertório restrito, e você ainda tinha poucas habilidades por ser uma criança. Mas muitas dessas estratégias, elas acabam sendo estratégias desadaptativas de enfrentamento. E quando nos apegamos nessas estratégias para além da utilidade que elas tiveram um dia, elas vão nos prejudicar. Por exemplo, se eu tenho cuidadores que são muito ocupados, ausentes e que invalidam as minhas necessidades de ter auxílio e de ter orientação, eu posso desenvolver a estratégia de me virar sozinha e não pedir ajuda, e não pedir nada de ajuda. Essa estratégia ela pode ter funcionado por um tempo para eu não sentir a dor lá de precisar de ajuda e não ter esta ajuda. Só que na vida adulta e em outros contextos, essa estratégia pode atrapalhar, para que eu consiga me conectar com as pessoas. Eu posso também ter dificuldades daí, mesmo estando junto com pessoas que estão disponíveis a ajudar, eu ter dificuldades de conseguir receber a ajuda dessas pessoas. Eu também posso, na minha vida adulta, através dessa estratégia de não precisar de ajuda e me virar sozinha, eu também não conseguir pedir ajuda quando eu preciso e aí me sentir sobrecarregada. Ou eu posso, através do meu esquema, achar que eu não serei ajudada, que ninguém vai ter condições de me ajudar. E isso vai dificultando a vida. Essa estratégia antiga de se virar sozinha vai dificultando a minha vida na fase adulta. Agora, este é um ponto que será muito diferente de pessoa para pessoa. No trabalho com a sua psicóloga, você vai explorar como que é isso para você, quais foram as suas estratégias e como que elas estão presentes atualmente, e como que elas atrapalham a tua vida. Então, esse é um trabalho que você e a sua psicóloga vão se debruçar na terapia para entender e depois para transformar. Temos basicamente 3 tipos de estratégias de enfrentamento. A primeira delas nós chamamos de rendição. Isso significa que nós estamos repetindo nossos esquemas continuamente, estamos rendidos ao esquema, Ou seja, estou derrotado, esse esquema ele vai ficar funcionando.
Então, quando você frequentemente se vê em relacionamentos, por exemplo, amorosos conturbados, ou com relacionamentos com muita infidelidade, ou com pessoas distantes ou excessivamente críticas, pessoa, entenda que aqui você pode estar perpetuando algo da tua vida. Entenda que nos relacionamentos amorosos, nossos esquemas e as estratégias de enfrentamento, elas serão acionadas constantemente, pois este é o ambiente afetivo mais similar àquele que nós tivemos na nossa infância, lá com os nossos cuidadores. Então, a estratégia aqui pode ser resignar, perpetuar em relacionamentos amorosos de um ambiente que já te é conhecido. Se você teve pais que não te davam atenção, às vezes é ter um relacionamento amoroso com uma pessoa que não te dá atenção. Se você teve pais agressivos, é ter um relacionamento amoroso com alguém que é agressivo. 2. Segunda estratégia que nós usamos, evitação. Essas são estratégias que elas fazem com que tenham um objetivo, elas têm um objetivo de tentar fazer com que a gente escape ou que a gente evite que os esquemas sejam ativados. Por exemplo, o uso de substâncias, ou buscar algum tipo de estímulo que nos façam evitar todas as coisas que sentimos ou que pensamos sobre nós mesmos. É como se a gente estivesse tentando desligar, não pensar sobre. 3, terceira estratégia, né? Seria a categoria de enfrentamento que nós chamamos de hipercompensação. Esta estratégia, ela tenta nos fazer se sentir bem ao contrário de como o esquema nos faz sentir. Então, se nós temos um esquema que ele faz nos sentir muito fora de controle, nós podemos ter uma estratégia para se sentir diferente de um planejamento e de um controle extremo. Então, eu tento controlar tudo ao meu redor, para fugir da sensação da base do meu esquema, que é de me sentir sem controle. E tem muitos, infinitos outros exemplos, pessoa, que eu poderia te dar aqui. A terapia do esquema, ela vai analisar como é o seu funcionamento. Quais são os seus esquemas e as suas estratégias desenvolvidas no decorrer da vida para lidar com eles. Agora, o quarto e o último componente da terapia do esquema, os modos esquemáticos. Eles se referem literalmente aos modos ou aos estados que a nossa mente entra quando somos acionados. Modos são uma combinação de nossos esquemas, mais as nossas estratégias de enfrentamento, e é a partir deles que os padrões fluem em nossas vidas. Um modo, ele não é apenas uma narrativa que temos sobre nós ou nossa vida, ou um comportamento, ou um sentimento ativado. Ele é quando todas estas coisas se juntam de forma consistente e repetidamente. É como se o nosso cérebro ele ligasse uma chavinha, ele entrasse em um modo quando ele é acionado. Como se estivesse acostumado a agir naquela hora para lutar, para fugir ou para paralisar. E aí vocês vão perceber na terapia de vocês que existem situações ou pessoas ou pensamentos em específico que ajudam muito a acionar determinados modos. A terapia do esquema, ela vai buscar então identificar e trabalhar com todos esses modos esquemáticos. E sabe quantos modos nós temos, pessoal? Nós temos no mínimo 10. Nos próximos vídeos eu vou abordar mais esse assunto no canal, mas entenda que temos 10 modos esquemáticos num primeiro momento. Ufa! Pronto! Já falamos dos 4 conceitos fundamentais da terapia do esquema, pessoal. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando nós estamos aqui num consultório de terapia do esquema. Na terapia do esquema, você vai trabalhar com a sua psicóloga para identificar e enfraquecer os esquemas,
para identificar e abordar os estilos de enfrentamento que te atrapalham, né? Que atrapalham no atendimento das tuas necessidades emocionais. Você também vai mudar padrões de sentimento, de comportamentos que resultam nos esquemas mais diretamente. E você também vai aprender como satisfazer as suas principais necessidades emocionais com sabedoria. Você vai aprender a lidar com sabedoria com a frustração, com a angústia e quando certas necessidades elas não podem ser atendidas. Em uma última análise, tudo isso ajudará você a desenvolver um modo adulto, forte e sábio. Um modo sábio, bem desenvolvido, pode ajudar a regular outros modos e a evitar que você seja dominada pelos efeitos desses modos que são desadaptativos. Agora, você pode estar aí se perguntando, como que a psicóloga vai fazer esse trabalho? As psicólogas de esquema, elas podem usar várias técnicas ao longo da terapia, muitas, e tem técnicas muito bacanas. Certas técnicas, elas podem funcionar melhor para algumas pessoas do que outras, certo? Isso é muito importante você saber. Às vezes o que funciona para um paciente não funciona para outro. Às vezes o que um paciente gosta e fica mais à vontade não é o mesmo para o outro. Então é importante você conversar com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, sobre as técnicas utilizadas. Se uma determinada técnica não funcionar para você, lembre, converse com a sua psicóloga ou o seu psicólogo. Nesse sentido, lembre-se de que seu relacionamento com o psicólogo é uma parte importantíssima da terapia do esquema. Existem 2 objetivos importantes nas técnicas usadas ali na terapia do esquema. Ambas funcionam melhor quando você se sente seguro, se sente confortável com o seu terapeuta. Quais são os objetivos? 1. Confrontação empática. Seu terapeuta, ele vai validar os esquemas e as emoções que surgem na terapia. Ele vai te ajudar a compreender, né? Ele vai também ter empatia contigo e te ajudar a perceber a importância da mudança desses padrões. Reparentação limitada. Este é um outro objetivo, é um nome complicado, né, eu digo. Mas aqui é quando o terapeuta, ele te ajuda a entender as necessidades emocionais que não foram atendidas na sua infância. Aqui o terapeuta te oferece segurança, compaixão, respeito. E o limitado, né, desse nome quer dizer apenas que o seu terapeuta ele vai garantir que essa reparentalização esteja alinhada aos padrões éticos e de um profissional da saúde mental, dentro de um consultório, certo? Então, estes objetivos, eles são realizados com técnicas que se enquadram em 4 níveis de intervenção. O primeiro são as técnicas vivenciais e experienciais. Aqui são técnicas que envolvem o uso das emoções. Envolve o uso das emoções para combater os esquemas. Essa parte do tratamento, ele te ajuda, essa parte ajuda muito você a vivenciar plenamente as emoções e a expressar essas emoções lá na segurança da terapia. Sim, isso pode dar muito medo. Por isso que em alguns casos nós começamos trabalhando na própria terapia, em um ambiente seguro em como acessar e expressar essas emoções. As técnicas vivenciais comuns, né, as mais comuns e mais utilizadas, elas incluem muito o uso da imaginação guiada, a dramatização e outras. Então, aqui é quando a gente parte da emoção para a transformação. É quando aquilo que a gente pensa não consegue mudar, né? Aquilo que você fala assim, geralmente, eu entendo, mas eu não consigo sentir diferente. Então é aqui que as técnicas emocionais ou vivenciais vão te ajudar. Outro tipo de técnicas são as técnicas interpessoais. Essas são técnicas que ajudam você a examinar os seus relacionamentos para identificar como que os esquemas afetam esses relacionamentos.
Ver como os esquemas e as respostas se desenrolam na terapia pode te ajudar a descobrir padrões semelhantes que acontecem lá na tua vida. Isso pode envolver trazer alguém próximo para uma sessão de terapia, mas claro, que somente com a sua autorização e com sua concordância. Outro nível de técnicas são as técnicas cognitivas. As técnicas cognitivas, elas envolvem identificar, desafiar padrões de pensamento nocivos que são resultado dos seus esquemas. Você trabalhará com a sua psicóloga ou com o seu psicólogo para revisar essas experiências de vida e vai buscar evidências que apoiem ou contradigam o esquema. Isso pode ser feito por meio do uso de cartões de enfrentamento, de exercício, né? De balança para pesar os contras e o a favor daquele determinado esquema. E por último, nós temos as técnicas comportamentais, que são técnicas que ajudam você a aprender a fazer escolhas mais saudáveis, mais sábias, altera também padrões de comportamento que são resultantes lá daqueles estilos de enfrentamento que eu te expliquei. Para mudar esses padrões de enfrentamento, esses padrões de comportamento, você pode trabalhar desde habilidades de comunicação, né? E isso a gente trabalha através de encenações na própria terapia, no setting terapêutico. Nós também conversamos sobre um problema, conversamos sobre solução de problemas, tudo isso com o seu psicólogo em sessão. Eles também, né, essas técnicas também podem te ajudar através de os psicólogos te darem exercícios, né, exercícios que a gente chama de tarefa de casa, que muitos não gostam muito, que são tarefas que a gente faz entre uma sessão e outra. Lembre, pessoa, é muito importante conversar com a sua psicóloga sobre o processo terapêutico. Tire todas as dúvidas e solicite as informações que você acha que é necessária para essa sua jornada de terapia. Lembre também, pessoa, busque um psicólogo que trabalhe com terapia do esquema. Busque um psicólogo que trabalhe com terapia do esquema para te auxiliar a entender os seus esquemas. Esse vídeo ele não substitui o processo terapêutico. Ele tem o objetivo apenas de complementar o seu conhecimento através da educação. Fica aqui um grande abraço para você e não deixe de acompanhar os próximos episódios da série Entendendo a Terapia do Esquema. Até logo!